Fica à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa aí no início, eu passei batido aqui no nosso cronograma. Tranquilo, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, a todos os vereadores. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 17, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E o versículo 7 diz: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Esses dois versículos do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo traz uma reflexão a respeito de qual comportamento o cristão deve ter diante das figuras de poder e de autoridade. E ele narra para nós aqui, nessas breves palavras, às quais faço menção, pelo menos 3 comportamentos. O primeiro, o vereador Gesiel Magalhães, é o de respeito e de submissão. Ele afirma, que toda a autoridade constituída, ela vem e é de Deus. Ainda que ela tenha chegado ao poder produto da vontade permissiva de Deus, que é aquela que Deus permite. E é dever de todo cristão o conhecimento dessas autoridades, vereadora Nilda, o reconhecimento e o respeito a todas elas. O segundo comportamento é a participação e o posicionamento que o cristão deve ter, porque é direito dele e dever, vereador George. Porque o cristão também é alvo do poder, do governo que o governante exerce. Então, além de ser alvo, é direito e dever do cristão ter uma participação na vida em sociedade. E também poder fazer parte da governança, porque o governo ele é exercido por quem está presente para governar. Ninguém governa na ausência, não é verdade? E aí a Bíblia diz em Juízes, no capítulo 9, no versículo 8 ao 15, uma alegoria, uma história, que um dia as árvores foram eleger para si, vereador Ernesto, um rei, um governante. Chegaram primeiramente na oliveira, que é a árvore que produz azeitonas, e disseram para ela, vereador Candim, por favor, oliveira, governe sobre nós. E a oliveira disse, eu vou deixar de produzir o azeite, o óleo que os homens tanto adoram? Não, se virem. Foram em seguida para a figueira, que é a que produz figos. E a figueira, vereadora professora Eliette, disse, eu vou deixar de produzir a fruta docinha que os homens gostam? Vou deixar de produzir doçura para poder governar sobre vocês? Não, muito obrigado. Foram em seguida para a videira, que é a que produz uvas. E a videira de pronto também respondeu, eu produzo vinho, a bebida que os homens mais gostam depois da água. Não existia Coca-Cola ainda. Não vou, obrigado, fiquem à vontade. Por fim, vereador Denis, foram ao espinheiro. Disseram, governe sobre nós, espinheiro. E ele disse, agora, podem vir, por favor, debaixo dos meus galhos. E mais, que saia fogo dos meus galhos para quem não me obedecer. Ou seja, o espinheiro significa e representa um governo perverso, despótico, mas que assumiu diante da omissão de quem poderia e deveria se posicionar e não o fez. Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. E para fechar, a terceira atitude que se espera de um cristão em relação à governança e poder é a oração e intercessão. Paulo diz em 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Por fim, aos cristãos que me ouvem nessa noite, e aqueles que não são, mas que simpatizam com a fé e com a filosofia cristã, o nosso papel é orar todos os dias pelas autoridades, ainda que a ideologia em evidência não seja a da minha identificação pessoal. Independente disso, e digo aos parlamentares dessa casa, aos legisladores da minha tão amada e querida Paracatu, há um povo numeroso, carente, sedento por justiça. E a justiça
que é exercida por um governo de integridade que cabe a vossas excelências exercer. Governar é um ato de serviço e de responsabilidade. E o meu papel nessa noite, agora aqui não como assessor parlamentar, mas como ministro do Evangelho, irmão em Cristo e cidadão paracatuense, é orar para que Deus os ajude nessa tarefa. Amém? Convido a todos a se colocarem de pé. Senhor, eu te agradeço por essa noite, por essa reunião ordinária que está por finalizar. Te agradeço pela vida de cada uma das autoridades constituídas que compõem essa casa, a mesa diretora, cada parlamentar, vereador dessa casa. Deus, eu quero pedir ao Senhor, diante desta palavra que acabamos de refletir a respeito dela, que o Senhor, ó Deus, possa ser o condutor desta casa. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar cada parlamentar, primeiramente no seu seio pessoal, familiar e após e por conseguinte, Deus, na sua vida profissional e na sua vocação pública nessa casa. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que seja exercido o governo de justiça, de paz para Paracatu, através dessas mulheres e homens que, ó Deus, compõem esta casa. Deus, eu quero pedir ao Senhor que ajude. Ó Deus, orando por esse mês de junho que se inicia, que cada projeto de lei ordinária, complementar, cada moção de regozijo, cada emenda, cada projeto de lei ordinária, cada, meu Deus, matéria legislativa, cada audiência pública, cada prestação de contas, seja feito, cada reunião de comissão, para a honra e glória do teu nome, que possamos estar guardados e que a tua presença esteja conosco. É o que eu te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, presidente.